programa Espaço Aberto fala hoje sobre os 35 anos da Constituição Federal, agora em 2023, né, que trouxe conquistas expressivas para a garantia dos direitos fundamentais da sociedade. Para conversar conosco, né, explicar e falar da importância deste texto vigente, a gente recebe aqui em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru o Dr. Roger Legal. Ele é procurador da Fazenda Nacional e professor doutor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP, a Universidade de São Paulo. Gentilmente aceitou o convite aqui para este bate-papo conosco. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Lidiane. Agradeço o convite e cumprimento aos ouvintes e espectadores da TV e Rádio Câmara. Para a gente começar de forma bem didática, né? Quando falamos que o texto vigente, né, o texto de 88, ele traz algumas conquistas, né, do ponto de vista de direitos fundamentais, direitos humanos, em relação aos textos anteriores. Quais foram as principais novidades, diferenças que ele trouxe? Bom, Lidiane, acho que é preciso salientar de início que esse texto constitucional ele advém de um processo político que transita de um regime anterior tido como autoritário, né? Um regime ditatorial, e que, por força de um processo político de transição, ele acaba desembocando numa constituinte, e essa constituinte ela foi caracterizada por ser composta por representantes eleitos pelo povo. Então, talvez esse seja um primeiro elemento importante, é justamente a base democrática na qual se sustenta a Constituição. E, com isso, o texto constitucional tem por objetivo, entre outras coisas, estruturar um Estado democrático de direito, definir padrões que permitam o desenvolvimento da democracia, estabelecer critérios de liberdade partidária, liberdade de expressão, permitindo, portanto, que a sociedade voltasse a ser protagonista de um sistema político constitucional que permitisse uma representação mais clara e firme da sociedade no âmbito dos poderes políticos. A gente pode afirmar, então, que esse texto constitucional de 88 foi uma consolidação, então, desse novo Estado democrático de direito? Perfeitamente. Ele, na verdade, ele é um marco inicial de uma nova fase da história do Brasil, que rompe com o regime anterior e que estrutura ou reestrutura as bases de um Estado democrático. Doutor, do ponto de vista político, né, de uma nação, né, qual é a diferença entre... A gente teve aqui no Brasil algumas constituições que não foram promulgadas por meio de uma assembleia, foram promulgadas de forma autoritária. Qual é a diferença de um texto que é promulgado por um governo autoritário de um que é promulgado por um congresso, por exemplo? Bom, um texto que é outorgado ou que é imposto de forma autoritária, em geral, ele contém um conjunto de ideias e uma concepção de Estado que advém do grupo que o elaborou, que, obviamente, é um grupo ligado a esse modelo autoritário. Os detentores do poder acabam ditando as linhas básicas do texto constitucional que é outorgado. No caso brasileiro, no caso da Constituição de 88, ela advém de uma Assembleia Nacional Constituinte, que é composta por representantes eleitos pelo povo, que foi composta por representantes eleitos e que representavam os mais diversos segmentos da sociedade e as mais diversas regiões do país. De sorte que o texto constitucional acaba sendo produto do diálogo, do debate entre esses representantes que, obviamente, defendiam interesses e opiniões relacionados aos segmentos que representavam e às regiões que representavam. De sorte que o processo de elaboração do texto constitucional ele acaba sendo, de um lado, mais democrático, porque decorre do diálogo entre os diferentes representantes do povo, e, ao mesmo tempo, ele também tem um elemento que é, enfim, digno de nota, que é o fato dele não ter, por ele não ter uma ideia única, por ele não representar uma única posição, ele acaba, obviamente, gerando algum tipo de
percepção, muitas vezes, de tensão entre as determinações ou definições do texto constitucional. Justamente pela pluralidade de integrantes da Assembleia Constituinte, não necessariamente eles pensam da mesma maneira, ao contrário, o pluralismo é o que caracteriza a composição da Assembleia Constituinte, e esse pluralismo se projeta no texto constitucional. Então, o texto constitucional brasileiro, ele contém princípios tipicamente liberais e, ao mesmo tempo, contém outros princípios que vêm de origens ideológicas diferentes, sugerindo ou recomendando uma atuação mais interventiva no Estado, sobretudo no domínio econômico e social. E acaba ensejando, portanto, um desafio maior a quem aplica o texto constitucional de encontrar soluções diante dessas tensões entre preceitos constitucionais de orientação política diferente. Uhum. Doutor, aproveitar para frisar alguns pontos aqui de grande impacto, né, com a promulgação do texto constitucional de 88. Por exemplo, quais são os impactos deste texto no processo eleitoral brasileiro? Pensando que houve uma maior abrangência nas categorias de pessoas aptas, né, a votarem, né, a serem eleitores. Bom, ele projeta diversos aspectos, diversos efeitos no processo eleitoral brasileiro. Como bem salientado, desde a questão relacionada a quem tem o direito de votar, nós tivemos aí a abertura do voto a partir dos 16 anos, né? Antigamente o direito de voto era exercível a partir dos 18 anos. Nós tivemos, portanto, uma abertura maior do universo de eleitores. De outro lado, nós temos também um outro elemento que é importante, que é a liberdade partidária, a garantia da liberdade partidária, permitindo que todas aquelas linhas políticas que tenham representação em sociedade e que consigam estruturar a composição de um partido político possam participar da vida política brasileira. Antigamente, nós vivemos, sobretudo no regime anterior, um período em que não havia liberdade partidária e, basicamente, um período da nossa história nós passamos a viver com o regime político pautado apenas por dois partidos. E há ainda outros elementos, por exemplo, o texto constitucional brasileiro, ele avança, e essa é uma novidade da Constituição de 88, ele avança sobre diversos temas que guardam relação direta com políticas públicas. Então, nós temos hoje uma disciplina constitucional bastante significativa no que diz respeito à educação, no que diz respeito à saúde, no que diz respeito à proteção ao meio ambiente. E essas definições constitucionais sobre esses temas, previdência, assistência social, essas definições acabam orientando os partidos políticos e as diversas plataformas políticas que são colocadas à disposição do eleitorado, de maneira a, de alguma maneira, estreitar o campo de possibilidades e soluções que esses partidos conseguem apresentar à sociedade como propostas de campanha. Falando sobre a definição desses direitos fundamentais, né, o senhor comentou sobre saúde, a Constituição de 88 define, estabelece a saúde pública, o Sistema Único de Saúde, o SUS, não mais como um serviço oferecido à sociedade, mas sim como um direito social. E como forma de materializar esse direito, então a Carta institui o SUS, o Sistema Único de Saúde. O que isso significa, né, do ponto de vista, assim, pensando até em outros países que não têm a saúde pública como oferta de serviço essencial à sociedade, né? O que isso significou? O que isso promoveu de impacto e de evolução mesmo para a nossa sociedade? Veja, há alguns dispositivos no texto constitucional e penso que o capítulo da Constituição que trata de saúde é um exemplo importante, que acaba veiculando uma espécie de reivindicação da sociedade. Quando a sociedade percebe, e os seus representantes, por decorrência, percebem que a sociedade carece de determinados serviços, de determinada atenção em algumas áreas, não é incomum que passem a colocar
a inserir ou a garantir esses bens, esses serviços como direitos no texto constitucional, com a expectativa de que isso os fortaleça e os torne mais efetivos na vida da sociedade. Não necessariamente isso se convola em realidade, não necessariamente isso acaba se tornando realidade. Há países com sistemas de saúde muito desenvolvidos que sequer a Constituição menciona a expressão saúde ou a garante como direito. É natural que se vai tentar alguma medida de reforço no campo da saúde, seja estabelecendo ela como direito, seja elevando ela ao nível da Constituição, justamente pela percepção de que até o momento não há uma prestação efetiva desse serviço para a sociedade. Então, há, obviamente, uma inquietação, um incômodo da sociedade por decorrência dos seus representantes políticos que procuram encontrar soluções de maneira a mudar a realidade e tornar, no caso a saúde, algo mais efetivo. Esse foi o esforço do Constituinte. O Constituinte, percebendo que no campo da saúde, como no campo da educação e em outras áreas, a atuação do Estado não era considerada suficiente, se fez levar ao texto constitucional não só o direito, mas uma estruturação mínima de como o Estado deve se organizar para efetivar esse direito, com a expectativa ou com a esperança de que isso ocorresse na prática. Em alguma medida isso ocorreu, mas talvez em alguma outra medida ainda haja uma demanda e uma percepção de que não é que o Estado presta à sociedade em termos de saúde ou de educação ainda não seria o suficiente. Doutor, falando sobre o aspecto de trabalho, a Constituição de 88, ela tem, dentre outras, a prerrogativa de proteger os direitos dos trabalhadores, né? A jornada de trabalho de 8 horas diárias, 48 horas semanais, por exemplo, 13º salário, direito ao aviso prévio, licença maternidade, licença paternidade, direito de greve, são alguns desses exemplos. De uma certa forma, a ideia foi, como eu falei, proteger, né, garantir e fortalecer a cidadania da classe trabalhadora por meio desse dispositivo legal. É boa a sua questão, Lidiane. Veja, o que o Constituinte promoveu na área do direito trabalhista foi colher alguns direitos que já se encontravam previstos e garantidos na esfera legislativa, sobretudo na CLT, e trouxe esses direitos para o âmbito do texto constitucional com a mesma lógica de tentar fortalecê-los ou torná-los mais efetivos. Essa decisão política do Constituinte, ela tem, como qualquer decisão política, ela tem um lado que pode ser visto como algo benéfico, ou seja, que acaba impedindo que o legislador possa retroceder e eliminar esses direitos da esfera jurídica dos trabalhadores. De outro lado, ele também cria obstáculos para a modificação da legislação trabalhista. Então, todo o debate que se viu, sobretudo a partir de 16, sobre reforma trabalhista, ele tem um elemento a mais, que é o óbice que o texto constitucional impõe ao Poder Legislativo no campo da atualização ou mesmo da mudança da legislação trabalhista. Então, e acho que esse é um aspecto relevante que merece ser ressaltado. Trazer questões como as relações de emprego, questões relacionadas à saúde, trazê-las para o âmbito do texto constitucional, se, de um lado, isso fortalece essas decisões, impedindo que o legislativo e que os governos possam alterar facilmente essas decisões, de outro lado, ele acaba sendo um obstáculo a mais para que haja reforma na área sanitária ou reforma na área trabalhista, justamente porque o texto constitucional acaba se impondo normativamente sobre a atuação do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Obviamente, haverá aqueles que são elogiosos ao texto constitucional sobre esse aspecto, impedindo retrocessos, impedindo mudanças que venham ser instituídas em prejuízo do trabalhador, em prejuízo daquela pessoa que é assistida pelo sistema de saúde, mas haverá também aqueles que vão encontrar nessas mesmas decisões obstáculos e limites a que
inovações no campo da saúde das relações de emprego sejam aplicadas e implementadas. Só para que as pessoas que nos assistem e nos ouvem compreendam, né? A Constituição é soberana a toda e qualquer outra proposta de reforma, seja trabalhista, previdência. É importante a gente ressaltar isso, né, doutor? Exato. O dado fundamental é que a Constituição é a lei suprema do Brasil e do país, portanto. Logo, todas as decisões que são colocadas no texto constitucional, elas são obrigatórias, inclusive para quem faz as leis. Significa dizer, portanto, que quem faz as leis não pode estabelecer novas regras que contraponham-se ao texto constitucional. Só podem fazer se adotarem um procedimento que é muito mais gravoso e difícil, que é o procedimento das emendas constitucionais. E ainda assim com algumas restrições. As emendas constitucionais, elas exigem um processo muito mais gravoso de tramitação, porque em vez de serem aprovadas por mera maioria da Câmara e do Senado, elas só podem ser aprovadas por 3/5 dos membros da Câmara e do Senado em 2 turnos de votação em cada uma das casas. Isso, obviamente, torna a situação ou a aprovação de mudanças muito mais difícil. Ainda assim, e acho que esse é um ponto relevante a se ressaltar, como o texto constitucional acabou por comportar uma série de decisões em diversas áreas das políticas públicas, e nós tocamos em 2, saúde e relações de trabalho, não é incomum os governos que se elegem se colocarem diante do público e diante do eleitorado, quando apresentam suas candidaturas, se colocarem como um governo que pretende fazer reformas. Sim, em geral, nós vemos nas eleições candidatos que se colocam diante do eleitorado propondo reformas. É preciso que se entenda que o que ele está dizendo é reformas à Constituição. Ou seja, se coloca diante do eleitorado dizendo que uma melhor política pública, um melhor governo depende de mudar a Constituição. Diante desse quadro, nós tivemos, de 88 até hoje, um número expressivo de emendas constitucionais. Salvo engano, o último cálculo que eu fiz, nós temos 140 mudanças da Constituição de 88 até hoje. E me parece que esse elemento, esse dado, ele guarda direta relação com esse aspecto que nós estamos conversando, de que a Constituição avançou nas áreas de políticas públicas e, portanto, acabou retirando determinadas decisões do âmbito do poder legislativo. Mas acabou retirando essas decisões do âmbito dos governos. Os governos, no seu dia a dia, não conseguem fazer ou implementar suas políticas públicas porque o texto constitucional tão detalhista acaba por criar alguns obstáculos. Então, não raro, nós assistimos governos que ingressam, que ao serem eleitos, ingressam no poder com uma pauta de reformas. E essa pauta de reformas necessariamente significa uma pauta de alterações à Constituição. Esse dado que eu lhe dei, 140 mudanças em 35 anos, ele enseja uma média de 3 mudanças e meia por ano, o que é um número elevado. Eu cheguei a fazer o cálculo algum tempo atrás, alguns dias atrás, na verdade, e nós temos ainda um processo de aceleração. Se nós pegarmos no primeiro decênio, na primeira década de vigência da Constituição, o texto constitucional foi alterado aí 2,8 vezes por ano. Nos últimos 5 anos, foram mais de 6 vezes por ano. Se nós fizermos um cálculo de média, dividindo os períodos da Constituição, em vez de tomar os 35 anos de uma vez só. Então, o que nós vemos hoje em dia é um avanço da Constituição em áreas de políticas públicas. Então, a Constituição trata de educação, trata de saúde, trata de segurança, trata de relações de emprego, trata de uma série de assuntos. Todo partido que se coloca na disputa eleitoral tem pontos programáticos, propostas, né, que
tocam nessas áreas. E ao serem eleitos e tentarem implementar suas propostas, acabam esbarrando nos ditames detalhistas que a Constituição impõe. E, portanto, isso acaba exigindo uma alteração do texto constitucional. Não raro, essas alterações acabam por ampliar ainda mais o texto constitucional, estabelecer novas diretrizes que dessem a outros detalhes ainda que não eram tocados pelo texto constitucional anterior. Então, nós temos um processo cíclico de aumento de emendas constitucionais que, de alguma maneira, é ensejado pelo modelo da Constituição que acabou ingressando e se preocupando com esses diversos temas. Eu ia até perguntar para o senhor, mas acho que o senhor já respondeu, né? Aqui o senhor acredita o aumento gradativo ao longo dos últimos anos da quantidade de alterações constitucionais, né? A própria evolução, a atualização da sociedade acaba demandando esse tipo de atualização da Carta Magna, né? Do texto constitucional de 88 como a principal lei da nossa nação. Exatamente. Veja, nós tínhamos no texto constitucional original regras relacionadas ao monopólio do petróleo. Ali por 95, 96, se entendeu a necessidade de flexibilizar esse monopólio. Ou seja, o grupo político que contava com o apoio da maioria e que se elegeu com o apoio da maioria passou a entender que era necessário modificar o regime de exploração e comercialização de derivados de petróleo. Para isso foi feita uma emenda constitucional para ajustar ou reajustar o modelo constitucional a esse novo entendimento. Se lá na frente a sociedade brasileira entender de que deve mudar de novo, e, por exemplo, retornar ao modelo original da Constituição de 88, será necessária uma nova reforma na Constituição para adaptar o ideário, o conjunto de ideias vigentes naquele momento ao texto constitucional. Se a Constituição não tratasse desse assunto, essas mudanças seriam feitas no campo da legislação ordinária, preservando o texto constitucional. De sorte que, e esse é o ponto que você bem explora, quanto mais decisões de políticas públicas, sejam mais liberais, sejam mais intervencionistas, são colocados no texto constitucional, maior será o número de reformas, ou melhor, maior será a exigência de reformas, dado que a sociedade vai evoluindo e muitas vezes a maioria está de acordo com uma plataforma política mais liberal, às vezes, em outros momentos, a sociedade estará de acordo ou apoiando uma plataforma política mais intervencionista. Ideologias diferentes são colocadas ao crivo da população no processo eleitoral e, como a gente bem percebe, a realidade brasileira pós-88 mostra isso, a sociedade flutua, apoiando muitas vezes uma plataforma mais intervencionista ou de esquerda e, às vezes, uma plataforma mais liberalizante ou tida de direita. Essa flutuação é natural, essa alternância é natural à democracia e deve ser preservada. Mas quando o texto constitucional ingressa com detalhes em áreas como educação, previdência, assistência, segurança, relações de emprego, tributação, isso acaba fazendo com que, quando as reformas são feitas, elas são feitas pensando numa determinada política de um determinado governo. Quando nós temos uma flutuação da sociedade para um outro campo político, esse outro campo político acaba percebendo a necessidade de mudar a Constituição porque não consegue adaptar a sua plataforma ao texto constitucional. Então, o que nós acabamos por assistir é uma flutuação da Constituição junto com a flutuação da sociedade, de alguma maneira fazendo com que ela tenha que se adaptar também ao programa de governo que tem o apoio da maioria. E isso acaba, muitas vezes, por tornar muito mais difícil ao cidadão e à pessoa comum compreender exatamente o que a Constituição estabelece, quais são as garantias que ela assegura. Mais que isso, faz com que o texto constitucional acabe se engajando de tempos em tempos em plataformas políticas, em determinadas linhas ideológicas.
o que acaba fazendo com que ele seja mais parcial do que talvez devesse ser. Perfeito, doutor, perfeito. Uma última questão, doutor, para a gente conversar ainda sobre os aspectos da Constituição de 88, né, que ela também, dentre as conquistas, né, com a promulgação dela, foi o fim da censura à imprensa. A gente tem um trecho aqui da Carta Magna que veda toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística e qualquer mecanismo legal que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística. Pensando na imprensa como um dos pilares, né, uma das guardiãs aí da democracia, a Constituição de 88 também garante isso, na sua opinião? Sem dúvida, garante em vários pontos a liberdade de expressão, que é um pilar básico da democracia. A democracia se faz, em primeiro lugar, com a possibilidade do eleitorado e das pessoas terem acesso a ideias diferentes e a propostas diferentes para resolver os seus problemas. E ela só consegue ter acesso a essas propostas, a essas ideias, e mais que isso, só consegue compreender exatamente os problemas que afligem a sociedade com debate, com a divulgação de ideias, de pensamentos e da própria realidade. É natural, sobretudo quando nós pensamos em âmbito nacional, que as pessoas que estão na Amazônia não sabem, talvez, os problemas que se vivem em Bauru. E as pessoas que estão em Bauru certamente não conhecem com detalhe, com fundamento, o que acontece em outra parte do Brasil. A imprensa permite isso. Justamente a veiculação de notícias, de informações, o trânsito livre das informações é que permite à sociedade estar informada ou minimamente informada do que acontece, não só na sua região, mas também nas outras regiões do país. E compreender a complexidade de problemas que o país atravessa e passa em determinado momento. Compreender os problemas, compreender a realidade e, sobretudo, ter acesso às diferentes ideias e propostas é o que torna a democracia viável. Então, quanto maior for a liberdade de expressão e, portanto, a liberdade de informação e de ideias, melhor é o exercício da democracia através dos cidadãos, através do eleitorado. Os 35 anos da Constituição Federal de 88, agora em 2023, esse foi o tema hoje do programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru. Recebendo aqui como nosso convidado o Dr. Roger Leal, ele é procurador da Fazenda Nacional, é professor doutor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP, a Universidade de São Paulo. Gentilmente atendeu o nosso convite para este bate-papo, nos ajudando a compreender e esclarecer um pouco os principais aspectos e conquistas do texto constitucional de 88. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela colaboração. Eu que agradeço o convite e agradeço a atenção de todos que assistem à TV e Rádio Câmara de Bauru. Obrigada a você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio, e lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!